Eu saúdo a todos os presentes com a santa e gloriosa paz do Senhor. A você que se encontra na live, tenha um bom dia, que a graça do Espírito Santo e as bênçãos de Cristo Jesus estejam em seu lar. Vamos fazer uma oração logo após o casal recuperado da Covid. Estará louvando o Senhor. Pai amado, te damos graças, Senhor, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede, pelo ar que respiramos, pelas tuas grandes e grandiosas misericórdias. Senhor, toma nas tuas mãos, ó Pai, todos esses que se encontram desempregados devido a essa pandemia, Senhor. Tem piedade, tem misericórdia. Tem piedade, tem misericórdia desses que se encontram internados, enfermos, com essa enfermidade que assola todo mundo. Senhor, entra com providência, ó Pai. Abençoa o nosso poder executivo, legislativo e judiciário. Que olhe para nós, Senhor, os pequenos. Estamos necessitados dessa vacina e que ela chegue o mais rápido possível ao nosso lar, para que possamos, Senhor, dar sequência no dia a dia, no desenvolvimento do país e nas nossas vidas. Senhor, te damos graças, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Casal. Eu cumprimento a igreja e a vocês que estão nos acompanhando nessa live com a paz do Senhor. Vamos adorar o Senhor com louvor nessa manhã. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, tempestade. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Quando a alma se abate, quando os dias longos são, vou olhar ao meu piloto e esse canto escuto então. Oh, não temas, sou contigo, teu piloto até o fim. Não te importes com perigo, eis a mão, confia em mim. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus Cristo para os irmãos. Amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Agradecemos a Deus por essa manhã que Ele tem nos concedido, de estar na presença dEle,
para juntos nós glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que vão nos acompanhar. A paz do Senhor. Nós estamos na lição de número 9, a qual nós vamos tratar aqui sobre o fervor espiritual. E nós agradecemos a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos dado. Amém? Nós estamos no dia 28 de fevereiro de 2021, a qual nós estaremos aqui, dentro desse período, falando sobre viver um fervor espiritual. Amém? Que essa manhã possa ser edificante para as nossas vidas. Amém? Eu convido os irmãos para abrirem as lições, aqueles que puderem, aqueles que estiverem em casa, que vão acompanhar, livro de Efésios, capítulo 5, versículo de número 18, qual nós vamos ler. Amém? Deus abençoe os irmãos, a equipe aí de coordenação, no visual e no áudio. Deus abençoe também, irmã Clarita. Amém? Irmã Neemias, Deus abençoe a vida de vocês nessa manhã, em nome de Jesus. Nós temos como texto áureo Efésios capítulo 5, versículo 18. Convido o professor também, Richard, vai estar também fazendo um comentário nesta manhã desta lição. Glória a Deus. Aleluia. O texto áureo diz assim: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, verso de número 18. A verdade prática diz assim: ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena. Amém? Então, esta lição está aqui referendando um viver, amém? Um fervor espiritual. O objetivo geral, para nós entendermos essa lição e um comentário dessa manhã, é mostrar a necessidade de se viver um fervor espiritual. Amém? Então, nós vamos destacar aqui a importância da devoção da vida do crente pela palavra e pela oração. Vamos enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito Santo e vamos concluir falando a respeito da frieza espiritual, ok? Então, nós temos a leitura bíblica em classe, os irmãos podem acompanhar Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao versículo de número 20. Quem está com a lição está nesses tópicos, e quem não está, Efésios capítulo 5, do versículo 15 ao versículo 20. Nós estamos no último dia do mês de fevereiro, então o último mês do primeiro trimestre, amém? Lições maravilhosas. Nós já vamos nos preparar também para a próxima lição, amém? Que os irmãos não deixem de adquirir a revista, próxima semana já devem chegar e os irmãos possam adquirir em nome de Jesus, amém? Diz assim a palavra de Deus, Efésios capítulo 5, versículo 15 ao 20. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. 16. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, e em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estaremos aqui iniciando, irmãos, um tema bastante produtivo, bastante preponderante para que a gente possa continuar crescendo com a nossa vida
no altar, a gente entende na lição de hoje que nós que somos crentes, nós que somos cristãos, independente do cargo que nós exercemos, independente da instrução nossa, do grau financeiro ou qualquer coisa que seja, essa lição ela nos leva a entender que nós precisamos viver um fervor espiritual. Amém? Amém, Gri? Glória a Deus. Só eu, não, meus irmãos podem glorificar a Deus. Então nós vamos entender aqui o que é viver esse fervor espiritual e como que nós devemos ser cheios e os mecanismos para isso. Tá? Por que nós falamos isso? Quando nós aceitamos a Jesus como único supremo Salvador nas nossas vidas, o Espírito Santo já habita dentro de nós, amém? Já começa a habitar dentro de nós. A partir daí, a gente dá uma continuidade, eclesiasticamente falando, a gente dá continuidade à nossa vida cristã. E para nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus, é preciso não só o Espírito Santo habitar dentro de nós, é preciso que nós temos uma vida dando continuidade ou continuada de buscar a Deus e cumprir alguns princípios e que fazem com que nós mantemos a nossa vida sempre fervorosa. Amém? Para que os irmãos possam entender algo. Os irmãos estão tocando ali, os músicos, aqui tem uma orquestra, tem os irmãos da mídia, tem os obreiros. O Espírito Santo habita dentro deles, habita dentro de nós, quando nós aceitamos Jesus. Mas nós só vamos manter um fervor espiritual que vai nos fortalecer a partir do momento em que nós não deixemos de cumprir alguns princípios bíblicos, que é a busca de Deus diário. Dentre eles, nós orarmos, jejuarmos, fazermos leituras da Bíblia Sagrada, vigiarmos. São alguns princípios que nos fazem ficar mais próximo de Deus e viver cheio do Espírito Santo de Deus. Há uma diferença, e as pessoas às vezes confundem, as pessoas que foram cheias do Espírito Santo de Deus, quando foram batizados no dia do Pentecostes. E a gente tem que saber diferenciar isso também, na questão pentecostal, a gente ser cheio, aqueles que foram cheios, por causa de uma promessa, porque foram batizados com o Espírito Santo de Deus, e saber também daqueles que também foram cheios, ou estão cheios do Espírito Santo de Deus, como foi os diáconos, que foram separados para fazer a obra de Deus, também foram cheios do Espírito Santo, vivendo uma vida plena e divina com Cristo. Amém? Por que é necessário isso? E aqui a gente parte por uma parte importante. Nós vamos passar para o comentarista, o irmão Richard, cooperador Richard, que vai estar comentando sobre os tópicos da lição. E os tópicos da lição, eles dividiram aqui a importância da devoção pela palavra de Deus e pela oração, e a importância em manter-se cheios do Espírito Santo. E o final, ele colocou aqui o último tópico para nós sermos vigilantes contra essa frieza espiritual. Por quê, irmãos? Nós precisamos de ter esse fervor espiritual. A frieza espiritual, ela nos causa danos, coisas começam a ser observadas nas nossas vidas. Por exemplo, eu sempre falo, quem mais vai prevalecer na vida da gente? A carne ou o espírito? Sua vida. Mas, quando nós deixamos de praticar algumas coisas, conforme os comentaristas vão expor aqui, isso vai se tornando evidente na nossa vida. Ou seja, quando nós paramos de ler a Bíblia,
quando nós paramos de jejuar, quando nós paramos de examinar as Escrituras, quando nós deixamos de separar um tempo para a nossa devoção a Deus, quando nós deixamos de fazer as coisas que são corretas. Amém? Por exemplo, nós temos um grupo de música. A partir do momento que os músicos deixarem de orar, de ler a Bíblia, de jejuar, de cumprir os princípios bíblicos, as ações deles vão ser mecânicas. Então, eles vão cumprir uma agenda dentro da igreja, mas o fervor espiritual e o renovo, ele não vai acontecer por causa desses princípios e dessas práticas que fazem ter um fervor na vida das pessoas. Dentre elas, a importância que foi falada da devoção, da leitura da palavra de Deus e da vida de oração. Amém? Então, nós vamos passar já para o cooperador irmão Richard, professor, e em seguida o pastor Scofield também estará comentando, e que os irmãos possam entender isso. Em todas as áreas, independente da função que você exerce na igreja, se você deixar de buscar essas coisas, vai transparecer aquilo que você vive, a vivência de você. Ou seja, se você é pastor, presbítero, evangelista, se você deixar de cumprir os princípios bíblicos, o que vai transparecer na sua vida é uma frieza espiritual. E ao contrário, quando nós buscamos isso, essas práticas, e separamos tempo também para as coisas do Senhor, vai evidenciar na nossa vida o quê? Os princípios bíblicos. E há uma diferença, por quê? Porque os comentaristas eles devem propor aqui, quando nós não atentamos para as coisas de Deus, as coisas espirituais, nós ficamos suscetíveis às astutas ciladas do diabo e às artimanhas mundanas. Dentre elas, qual? Nós se tornamos um pouco mundanistas, ou melhor, nós damos brechas porque nós acabamos banalizando as coisas espirituais, os tesouros dos céus, e deixamos entrar na nossa vida o relativismo, deixamos entrar na nossa vida o secularismo, deixamos entrar, às vezes, na nossa vida até o materialismo. Ou seja, os tesouros dos céus nós vamos acabando deixando por se passar. Quando nós não jejuamos, não oramos, fazemos as coisas das igrejas mecânicas, nós começamos a não entrar dentro da doutrina da igreja. Então nós começamos a desobedecer às ordens em questão de vestes, nós começamos a desobedecer às ordens em questões de conduta, em questão de reverência, e essas coisas vão evidenciando na nossa vida, ao invés de evidenciar o brilho do Espírito Santo e a alegria que a gente tem que ter em servir a Deus. Então há algo importantes nas nossas vidas. Nós devemos frisar e não deixar com que isso aconteça nas nossas vidas. Amém? É só uma breve introdução. Nós vamos aqui passar para o professor Richard, estará também fazendo comentário, e posteriormente o pastor Scofield. Amém? Eu cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. O tema da lição ele traz vivendo o fervor espiritual. E o contrário do fervor espiritual seria a frieza espiritual, né? Que o pastor aqui já fez referência. E se a gente for fazer um paralelo entre essas duas palavras, né, fervor espiritual e frieza espiritual, nos remete a algo relacionado à temperatura, né? Que a frieza é o que? Vem do frio, né? Aquilo que estava quente, que foi perdendo a temperatura, foi perdendo a temperatura até ficar frio. E o corpo humano é da mesma forma, ele tem que manter uma temperatura para manter as suas funções vitais. Se ele começa a cair a temperatura e ele vai até um certo ponto, e aí é um alerta, né?
se ele não reverte aquilo e volta para a temperatura normal, ele entra em óbito. E aí ele esfria de vez. E quando ele entra já no estado já avançado, ele vai caindo, né, a temperatura gradativamente. Então a frieza aí lembra então o frio. E o que é o frio? Né? O que é a frieza espiritual? Essa frieza espiritual, como disse o pastor, é a ausência, né, de algumas atividades que são importantes para alimentar o nosso espírito, né? É uma ausência de leitura bíblica, de um devocional, de um louvor. Então, vários fatores aí vão contribuir para que essa pessoa vá perdendo essa temperatura, vá se afastando de Deus e vá se esfriando. E no comentário aqui da lição diz que a frieza espiritual paralisa as pessoas. Eu achei muito interessante essa expressão, né? Que a frieza ela deixa a pessoa paralisada, né? Ela sem movimento. Nós estamos num período agora de escassez de gasolina, né? Esses dias aí está faltando gasolina aqui em Minas Gerais. E eu queria fazer um paralelo também aqui em Efésios 5,18, que diz: não vos embriagueis com o vinho, né, que há contenda, mas encheios do Espírito Santo. Quando a pessoa começa a se embriagar com vinho, encher-se do álcool, ele causa o quê? Só confusão e só contenda. O encher-se do álcool é você se alimentar das coisas que estão no mundo. Né? Alimentar, como diz o pastor, alimentar a carne e as coisas que são do mundo e as coisas que muitas vezes desagradam a Deus. Então, quando você está alimentando a carne, você está, né, se embriagando com vinho, indo para o álcool. E aí, você vai só se afastando de Deus. Enquanto mais a gente se afasta de Deus, que é o sol da justiça, né, quanto mais longe do sol da justiça, mais frio a gente fica. Então, quando a gente se aproxima de Deus, quanto mais a gente louva a Deus, mais a gente ora, mais a gente busca, mais próximo do sol da justiça a gente está. Então, mais quente a gente fica, com mais fervor. Então, fervor lembra de fervura, né? Estar assim transbordando, estar quente. Então, quanto mais próximo de Deus, mais fervor espiritual a gente vai ter. E quanto mais a gente alimenta, né? Então, vamos colocar assim, a palavra de Deus é o nosso combustível, né? O louvor é um combustível. Então, como que a gente abastece, né? A gente procura uma igreja para louvar a Deus, aprender a ouvir a palavra, a gente ora, medita na palavra. Então, são formas da gente estar nos abastecendo, nos aquecendo, para não esfriarmos. É como um veículo mesmo. O dia que você vai rodando, você precisa parar num posto para abastecer, porque senão a hora a gasolina vai acabar. Então a gente precisa vir à igreja para louvar a Deus, precisa meditar, precisa orar, precisa parar num posto de uma certa forma, e tem vários tipos de posto aqui, como a palavra nos informa, para nos reabastecendo para que a gente possa estar cheio. A ordem aqui é estar cheio, enchei-vos do Espírito. Qual que é o nosso combustível? Que é o Espírito Santo. Então, quando a gente ora, quando a gente medita, nós estamos enchendo com o Espírito Santo. E alguns enchem até transbordar, né? O transbordar aí do Espírito Santo já é o batismo com o Espírito Santo. Mas aqui, a lição do Efésios 5,18 fala sobre plenitude, estar cheio, pleno do Espírito Santo, e isso mantém as nossas funções vitais, né, espiritualmente. Então, a lição ela vem abordar isso de vários pontos que são interessantes. A primeira, a importância da devoção pela palavra e pela oração, que é esse momento que a gente tem que ter de estar orando, estar buscando a Deus todos os dias, né? A leitura como um exercício, a leitura, a oração e o jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja, desde o princípio. E aqui, só frisando uma coisa, quando fala do jejum, Jesus disse, quando jejuares, né, fazeis assim. Ele não diz assim, se você jejuar, né, quando jejuar, ele já pressupõe que você vai jejuar. E quando você jejuar, faça dessa forma. Quando você for orar, faça dessa forma. Ele pressupõe que o crente, ele ora, que o crente, ele jejua. Então, jejum, oração, leitura da palavra, frequência aos cultos, isso faz parte da vida cristã e são formas de a gente estar nos enchendo do Espírito Santo aí. Tá? Oração e a palavra, né? A oração é a chave da vitória, é uma expressão que a gente tem, né?
muito comum no meio da igreja. Se quer vitória, você tem que estar orando, né? Isso é uma verdade. E não existe vida espiritual abundante sem oração. Tá? Não existe uma pessoa que seja fervorosa, cheia do Espírito Santo, que não ora. Né? Se ele não ora na medida, tem alguma coisa errada ali é só a fachada. Então, aí a lição vai falar os pontos. Você tem que ter vida de oração, você tem que ter testemunho também. São coisas compatíveis. E aí vai sujeição aos líderes, outros pontos que a lição vai falar também, que os irmãos Verdade. vão comentar. Só, Richard, para fortalecer as palavras do irmão Richard, sobre essa parte da oração em palavra, ele frisou uma coisa que é muito importante. Ninguém tem sucesso espiritual se não orar. Quem não tem vida de oração não tem sucesso em área nenhuma, é temporária. Como que nós podemos dizer que isso é verdadeiro e eficaz? Vendo a vida do próprio Jesus, lá no deserto. Jesus, ele só venceu o inimigo no deserto porque ele estava em oração e ele usou o quê? A palavra de Deus. Não é verdade? Quando ele foi tentado, ele estava em oração e ele usou sempre a palavra de Deus. A palavra de Deus diz assim. Então, ele fez o quê? Ele venceu o inimigo, né? O inferno no deserto por causa da palavra e por causa da oração. Ou seja, não há mecanismos paralelos para a gente chegar no que o Richard está falando se a gente não viver uma vida de oração. Amém? Só complementando, Richard, é bom para a gente interagir entre os professores, irmãos. O Richard usou aqui uma palavra que é bastante conhecida por nós, que é fácil também de interpretação, que o apóstolo Paulo ele faz um contraste entre viver uma vida cheia do Espírito Santo, encher do Espírito Santo, e não se embriagar, é o que Paulo está fazendo aqui. Esse contraste, eles associa a vida ímpia com a vida cristã. Não é verdade? Agora, viver, irmãos, quando ele faz esse contraste, viver aqui uma vida onde as pessoas se embriagam com vinho, ele falou uma coisa muito importante, e a gente reforçar aqui. Eu vi uma pessoa que é alcoolizada, que bebe, eu já vi jovens, eu não sei se vocês já participaram, mas quando eu não era convertido na escola, às sextas-feiras alguns jovens costumavam matar a aula. Na sexta-feira, tinha alguns professores que deixavam marcava prova no último horário, na sexta-feira, o trabalho, porque já sabia que na sexta, um grupo de jovens marcava na sexta, todo mundo matava os 2 últimos horários e ia beber. Aí juntava, eu nunca fui de beber, nunca fumei, mas, mesmo não sendo crente, eu nunca gostei, mas quando a gente sentava naquela roda, a gente observava. Algumas pessoas, alguns jovens, elas começavam a beber, e às vezes nem tinha condição, mas no embalo, as pessoas tudo junto, começavam a beber, e alguns jovens começavam a se alegrar com aquilo. Então, quando você se embriaga, algumas pessoas, dá uma falsa sensação, ou temporária, de alegria. Mas, na verdade, é temporária. Olha o que eu observei desses jovens. Eles sentaram, todo mundo rindo, daí a pouco tinha uma jovem que começou a chorar amargamente. Então, inicialmente ela estava bebendo, depois começou a chorar. Então, a gente estava vendo as consequências da embriaguez, que aquela coisa não foi uma coisa de alegria e nem uma coisa sólida, como é a palavra de Deus, uma coisa temporária. Ao mesmo tempo que ela estava sorrindo, ela começou a chorar. O que nós podemos dizer com isso? Dizer que essa bebida, o que ele fala, esse contraste com o mundo, quando você bebe, traz consequência destrutiva para nós, que começa a tirar a nossa racionalidade. Quando tira a nossa racionalidade, aí tira o nosso autocontrole e a nossa capacidade de raciocinar.
Ou seja, isso traz-nos destruição. E ele aconselha falando assim, olha, vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque ser cheio do Espírito Santo de Deus e falando os tópicos, as consequências, nós temos uma vida sólida e uma vida, né, bem alicerçada em Deus quando nós enchemos do Espírito Santo, que aí sim traz uma alegria permanente para a nossa vida. Amém? Então, o que o irmão Richard falou, e os irmãos podem entender dessa importância de orar, de ler a Bíblia e de ter um momento de devoção, né? E o que ele estava encerrando ali, e nós vamos passar novamente para ele, senão eu falo o tempo todo, né? É viver, é tirar um tempo de Deus, remir o tempo, equilibrar o tempo, para que a gente possa ter essa vida cheia do Espírito Santo. Amém? Então, a gente, além de ter, né, irmão Rich, uma vida remir o nosso tempo, nós também devemos, pela graça de Deus, Deus permitir, ter sabedoria para administrar esse tempo. Amém? Só fechando aí, dando continuidade, você falou sobre remir o tempo, que é uma palavra que eu gosto demais. Eu acho que a gente, difícil, até o final da vida, a gente está aprendendo a remir o tempo, né? É mais difícil. E remir o tempo significa aproveitar da melhor forma possível. Né? Dentro das 24 horas que você tem 8 horas ali que elas são dedicadas ao sono. Obviamente, com o passar da idade, você vai dormindo menos, mas o normal é 8. Quando é criança também você dorme mais, dorme 10, né? Então, em média, assim, vamos colocar do longo da vida, 8 horas. Se tem 8 horas de trabalho, então, 3 vezes 8, 24, sobrou 8 horas para você vir do trabalho, ter contato com a família e tudo. Então, essas 8 horas aí que a gente tem praticamente útil para estar meditando, estar com a família, estar fazendo diversas atividades. E aqui ele diz que nós temos que aproveitar o tempo de forma sábia, né? Viver sabiamente. E sempre pedir a Deus, né, sabedoria para aproveitar o tempo e nesse tempo aí poder compartilhar do amor de Deus com outras pessoas, porque você pode mudar a eternidade de uma pessoa falando de Jesus para ela. Né? Ontem até fiz uma visita a um irmão e ele estava contando de um culto que ele fazia na empresa dele, 1 hora todos os dias, e um dia ele chamou o rapaz para o culto, o rapaz não veio, e aí um disse, não quer nada com Deus não. Aí o Espírito Santo falou, chama ele de novo. Aí chamou ele para o culto, aí ele não veio, não quis ir no culto. Aí pediu a ele depois um dinheiro lá, um trocado de R$6, que para ir na padaria. Aí ele deu para ele os R$6. Aí saiu, em vez de ir para a direita, ele foi para a esquerda. Aí falou assim, fulano, vai para a padaria para a direita. Aí ele não deu ligança e foi para a esquerda. E minutos depois o telefone toca. Ele havia virado a esquina, encontrado com outro lá, chegou um outro bandido lá e matou ele. Né? Então estava mexendo provavelmente com droga e matou ele. Quer dizer, ele fez a parte dele de anunciar, de pregar, e, né, que coube a ele fazer. Mas aquele rapaz não quis mudar. Mas se ele tivesse mudado, né, aceitado, tinha mudado a eternidade dele, mas ele fez a parte dele de anunciar. Então isso é remir o tempo. Né? Ele, como empresário, ele conseguiu, né, ter 1 hora de culto ali na empresa dele ali, e é uma batalha, não é fácil fazer isso, né? Não é fácil fazer o culto dominical, o culto no lar em casa, não é fácil, mas precisa ser feito porque tem frutos aí muito importantes, né? Nesse caso ele não aceitou, né? Mas ele teve a oportunidade, né? Ele ouviu a palavra. É triste o fim, né? Mas o diabo está assim, o diabo está para destruir. Então, se a gente buscar ter sabedoria na nossa vida e a grande vantagem aí de quem obedece a palavra de Deus, porque Deus dá sabedoria, né? Só pedir, né? Como Salomão, Amém. Deus concede sabedoria. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, é preciso a gente viver uma vida de fervor espiritual, amém? Amém, igreja? Por quê? Porque a gente tem que manter essa devoção, tem que manter a vida de oração, de leitura da Bíblia, a gente tem que viver de uma forma sábia,
a gente tem que aproveitar o nosso tempo com consciência e com sabedoria. Todos esses são sinais de fervor espiritual. Amém? Quando nós não fazemos isso, irmãos, nós vamos afastando de Deus. Tá? Tem muita gente que fala assim, não, estou em casa mesmo. Mentira. Eu faço um desafio com qualquer um que não está participando da ceia, que não está vindo nos cultos, que está vivendo uma vida plena com Deus. É mentira. Quando nós nos afastamos desses princípios, dessas práticas, nós nos afastamos de Deus e começamos a dar lugar ao materialismo, ao pecado, tá bom? Coisa que às vezes nós falamos, não vou fazer isso, que Deus não agrada. Nós começamos a ter dúvida na nossa mente, porque nós fortalecemos mais a carne do que o espírito. Então é preciso nós termos uma vida de fervor, porque o Espírito nos capacita, nos orienta e faz com que a gente siga uma vida abençoada e próspera. Amém? Vamos passar para o Scofield, ele vai falar um pouco da importância de ser cheio do Espírito Santo e também sobre ser vigilante contra a frieza espiritual. Tá? Eu vi aqui, irmãos, uma vez um jovem, uma congregação, falar assim, um músico, falar assim, chegar, dobra os joelhos, orava e tocava, e eu via as pessoas chorando quando ele tocava. Isso eu falo evidência própria, eu vendo isso. Aí eu comecei a observar, toda vez que ele chegava na igreja, ele parou de dobrar o joelho, já chegava atrasado, já começava a questionar as coisas, já começava a desobedecer os liderados. Isso é um forte sinal de frieza espiritual, que a gente não está caminhando no caminho correto. Tudo isso vai ocasionando isso. Não é verdade? Então, o pastor Scofield, superintendente também da escola, vai falar aí um pouco sobre esse tema do fervor espiritual e os dois títulos, a importância de manter cheio do Espírito Santo e também sobre ser vigilante contra a frieza espiritual. Amém? Mais uma vez, eu saúdo. Tem aqui um pequeno comentário. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Então, o que o crente tem de fazer é diferente do padrão do mundo. Quero levantar aqui, não é que eu seja especialista, eu andei pesquisando. Lembra de Noé? Noé plantou uma vinha, quer dizer, uma parreira, e dali ele fez o suco de uva, e a quantidade era muito grande, ele armazenou uma certa quantia de suco. No armazenar, esse suco de uva, por não ter ainda o que temos hoje, que é o controle da refrigeração, colocamos a temperatura na situação que a gente quer, esse vinho, esse suco de uva veio azedar e se tornou vinho. Nos dias atuais se acrescenta o álcool no vinho, mas uma vinha na França, na Itália, aqui no Brasil, na Argentina, se extrai o suco de uva e deixa armazenado. Se for em garrafa, ela fica na horizontal. Se for em tonéis, ele entra numa fase que se torna, quando bebe, fica embriagado. Foi o caso de Noé. Ele armazenou aquele vinho, aquele suco de uva azedou e se tornou, tirou dele a consciência. Não vou ater-me a Noé, mas tem, na minha pesquisa, se você pegar esse vinho que azedou, vamos colocar assim para ser melhor compreendido, esse suco de uva que azedou, se destilar, o que seria destilar? Você ferve aquele líquido, aquele vapor condensa, dá umas gotinhas e vai pingando. Aí se tem o conhaque, essa bebida forte que o pessoal usa no mundo aí. O conhaque vem do suco de uva, do vinho que se azedou, destilou,
se torna conhaque. Esse vinho que azedou, se ele passar do tempo e azedar demais, ele se torna vinagre. É o vinagre, desculpa, do suco de uva. Aquele vinagre que faz conservar os alimentos, na salada fica muito bom. Bom, Paulo então faz a comparação do que é você se deixar levar pela alegria passageira, como muito bem colocou o pastor, se embriagando do vinho, ou se embriagar do Espírito Santo. Ou seja, há uma diferença entre nós e o mundo. Quando nós oramos, nós particularmente conversamos com Deus. Temos um diálogo com Deus. Como o pastor muito bem colocou aqui, se tornarmos ermitão, né? Não, eu estou muito bem, eu estou muito bem em casa, eu não frequento mais igreja, eu continuo sendo crente, mas é um crente de uma forma abstrata. Não é tão perfeito. O ser humano foi criado por Deus para viver em sociedade. E em sociedade, no convívio, ser sócio, o nome já fala sociedade, associar-se a outra pessoa é uma forma de você absorver conhecimento, absorver, colocar em prática a ética, a perfeição. Da outra vez eu trouxe aqui um comentário de um teólogo. Quando eu formei em teologia, faz pouco tempo, foi em 1913, 2013, 2014 eu fiz o pós, e então eu me considero um anão na teologia. Não sou gigante, sou um anão. E baseado em Efésios 5:18, que é o texto áureo, eu escrevi o seguinte: o tempo presente em grego é usado para mostrar que a plenitude do Espírito Santo não é uma experiência uma vez por todas. Ou seja, se eu fui batizado com o Espírito Santo, acabou, não preciso mais procurar, não preciso mais me aperfeiçoar. Pelo contrário, é uma experiência uma vez por todas. Repetidas vezes, conforme requeira a ocasião, o Espírito Santo reveste de poder para a adoração, para o serviço e para o testemunho. Então, se eu conviver e procurar me aperfeiçoar, me aproximar de Deus, eu vou fugir da carne. Foi o que o pastor colocou. Ou você alimenta a carne, ou você alimenta o espírito. Então, essa convivência com Deus nos faz com que o Espírito Santo nos reveste de poder para quando chegarmos na igreja nós o adorarmos, quando fizermos alguma coisa para o serviço ou para o testemunho. A posição que há entre estar cheio de vinho e estar cheio do Espírito é evidente, mas há algo em comum que leva Paulo a traçar o contraste. A pessoa está possível de ficar debaixo de uma influência, seja do vinho, seja do Espírito. Se eu estiver embriagado, eu vou perder a noção da distância. Não sei se vocês já observaram, quando a pessoa está embriagada, a tendência dele é abrir as pernas para conseguir o equilíbrio. Já começa aí. O equilíbrio, aquilo que a gente aprendeu na hora dos primeiros passos da vida, quando está cheio do vinho, já perde a noção de equilíbrio, a noção de distância, aí perde o raciocínio e entra numa fase de decadência, quando está se embriagado do vinho, ou seja, se deixar levar pelos desejos da carne. Obrigado. Uma coisa importante em que você falou aí do contraste de um com o outro,
e é muito importante para a igreja isso. Há algumas ideologias, há algumas crenças aí, que as pessoas estão tomando um vinho, né? Estão de uma forma secular mesmo, de uma forma relativista. Por exemplo, tudo é relativo, para você é uma coisa, para mim não é, sem fazer aqui uma exegese, sem realmente observar as Escrituras. Viver cheio do Espírito Santo é o oposto de viver uma vida, né, de contenda, uma vida de confusão e uma vida demasiada ou de devassidão. Ser cheio do Espírito Santo não combina com embriaguez de vinho, ou seja, é oposto. Então, se é 0,1 de álcool, 0,10 ou 1 litro de álcool, não combina, porque senão nós entramos na mesma época dos pagãos que nas festas iam para buscar prazer, não é, Neemias? Você já deve ter observado isso. Nas festas as pessoas vão buscar prazer, mas já viu que em boa parte disso sai confusão? Em boa parte voa garrafa, pedrada, divórcio, separação e por aí vai. E por fim, Provérbios 23, 31. Olha só o contraste de uma coisa para a outra. Quando a gente é cheio do Espírito Santo, a gente fica alegre, traz paz, traz equilíbrio emocional para a nossa vida, traz um monte de benefícios. Olha o contraste da bebida. Provérbios 23, 31. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No seu fim, morderá como a cobra e como basilisco picará. Ou seja, a pessoa, né? A gente já viu o copo suado, olha que beleza, tum! Aí depois, no outro dia, passando mal, com ressaca, sem dinheiro, quebrado, gastou tudo, embriagado, não é verdade? Então, ao final ainda traz problemas, porque muita gente não sabe, inclusive minha tia morreu ontem, é uma das coisas que mais mata no mundo, cerveja e cigarro, que mais mata no mundo. Inclusive, eu em conversa com a minha esposa, eu vi lá, testado de óbito, enfisema pulmonar. Eles podiam ter colocado assim, né? O Henrique está ali, sabe o que a gente está falando. A vida de bebida e de cigarro é muito complicado, que no final podia colocar, né? Morreu por causa do ritmo de bebida e de cigarro, mas não colocou enfisema pulmonar. Mas as consequências são terríveis. Foi o que para ampliar o que o Scofield estava falando aqui na percepção teológica, que ele fez colocação do vinho, tá? Não tem nada a ver, que os irmãos sabem disso. A gente pega uma bebida hoje, tá lá assim um alto teor de álcool, não é verdade? Que são acrescentadas, é diferente dessa que ele passou aqui, das bebidas que eram antigamente, né? E também nós não podemos confundir, conforme essa passagem, que são duas enchimentos do Espírito Santo, duas experiências de fim distintas, tá? A que foi do batismo com o Espírito Santo, e a gente deve observar a que Pedro, né, teve, que foi cheio do Espírito Santo, no dia do Pentecostes, que foi dinâmica, e a de ter experiência, que é nós buscarmos a Deus diariamente, tá? Então, só para os irmãos complementar essa parte. Muito obrigado. Dando sequência aqui, quando Paulo fala a respeito de deixar-se encher-se do Espírito, é como em Colossenses a respeito de estar debaixo do governo da paz de Cristo. Com a palavra de Cristo habitando no crente, referindo-se a estar debaixo do controle de Deus, ou seja, feliz, mutado para louvar a Deus em um relacionamento saudável com as pessoas. Quais são os nossos deveres? Viver em comunidade,
deveres conjugais, que é o respeito dentro do lar, deveres de pai e filhos, deveres de escravo e senhores. Nós não somos mais escravos, mas somos servos do Deus Altíssimo e, como tal, estamos submissos às autoridades constituídas, eclesiásticas e seculares. Dando sequência, como o pastor aqui falou, a embriaguez, ela tem certas fases. Tem a da alegria, né, ficar rindo à toa. De certa ocasião, meus 2 filhos mais velhos, um hoje está com 47 ou 48 anos, e o segundo é sargento do Corpo Bombeiro, deve estar em torno de 35, 36 anos, eu não sei. Só sei a data de nascimento, a idade dele mais ou menos, eu não sei, não vou fazer a conta agora. Eles dois, o mais velho ganhou um vinho do patrão. Aí perguntou para mim, pode beber, pai? Eu falei, pode. Vocês vão passar por uma experiência e depois nós vamos comentar sobre isso. Aí começaram a beber. Os dois, só eles dois. E eu perto. Olhava para a cara do outro e ria, né? Rindo. Depois entraram na fase do choro. Depois começaram a ficar nervosos, que é a fase do leão. Aí começou a fase do macaco. Né? Cair, vomitar, passar mal, e no outro dia aquela dor de cabeça incrível. Aí eu peguei e falei, viu como é? É como o pastor leu aqui em Provérbios. Eu quero salientar a você e os que estão presentes que a cerveja foi inventada lá no Egito Antigo. Então essa cerveja que tem aí hoje em dia, a cerveja sem álcool, olha, é cerveja. É cerveja. Então uma tem álcool, a outra não, mas é cerveja. É a mesma coisa de eu colocar, por exemplo, rotular uma garrafa Coca-Cola e no conteúdo dessa Coca-Cola acrescentar a cachaça. Aí fica cachacola. Eu já fui sujo no mundo. A gente bebia Coca-Cola, logo quando saiu a Coca-Cola litro, Coca-Cola com cachaça, cachacola, daqui a pouco a cabeça estava inchada, quase o tamanho desse assento que eu estou usando. Verdade, o que o pastor Scofield coloca, a lição, o tema para nós aqui hoje é nós o quê? É nós restabelecermos aqui um fervor espiritual nas nossas vidas. Nós necessitamos de viver um fervor espiritual, irmãos. E isso é de forma continuada. Como assim? Tem gente que batiza nas águas, aceita Jesus, batiza nas águas. O crescimento espiritual, a vida eclesiástica, ela não se encerra ali. É preciso, diariamente, nós estarmos nos alimentando da palavra de Deus, cumprindo os princípios bíblicos, para nós mantermos uma vida fervorosa. Porque senão nós vamos ver algumas pessoas com a mente raquítica, ou com o corpo raquítico, porque não tem equilíbrio entre corpo, alma e espírito. E a gente tem que alimentar esses 3. Então, às vezes, eu chamei um irmão de 75 anos para vir na escola dominical, e ele falou assim, o que eu vou fazer lá? Eu já sei de tudo que está lá, essas lições, eu já estudei, sei tudo que... Irmãos, eu olhei assim, eu falei assim, eu não vou discutir, porque às vezes a pessoa perde, né? Pela idade, ela vai perdendo alguns raciocínios. E a intenção da gente não é trazer contenda, é ao contrário. Nós que somos cristãos, nós temos que mostrar o fruto do Espírito na vida da gente. E a gente só mostra isso quando nós estamos em um fervor espiritual. Ou seja, uma coisa perigosa, irmãos. Se você sentir mais desejo de assistir Netflix, se você sentir mais desejo de ficar em casa, se você sentir mais desejo de sair com amigos ímpios do que estar com as pessoas da igreja, se você sentir todas essas coisas, se você sentir mais vontade de ficar tocando no mundo do que ter um relacionamento com Deus íntimo,
tem alguma coisa errada, o fervor espiritual já está se passando. Quando nós lemos esse texto, para a gente encerrar, a gente ser vigilante, uma das coisas, tá, que é preciso que nós mostramos vigilância, que o leitor colocou, o escritor colocou aqui, que eu acho muito importante, sabe qual que é? Testemunho. Ou seja, nós não desprezamos o ímpio, mas também não podemos compactuar com as coisas que eles fazem. Nós não podemos deixar de, não é andar com eles, nós não podemos fazer as mesmas coisas que eles fazem. Por quê? Porque é um sinal evidente da frieza espiritual, é quando nós não sentimos mais alegria e nós não testemunhamos Cristo aonde nós estamos. Ou seja, viver cheio do Espírito Santo não é vir na igreja e falar em línguas, não é vir para a igreja e tocar, não é isso. Viver cheio do Espírito Santo é quando envolve o aspecto geral da nossa vida. Quando as meninas lá do mundo, as nossas colegas da internet, ou os nossos colegas vão olhar na internet e vai falar assim: essa aqui é serva de Deus. Esse aqui é servo de Deus. Está parecendo com um. Está parecendo com o obreiro. O diácono está ali na portaria. Está parecendo, está mais morto do que vivo. Se as pessoas estão vendo isso, não é o que elas estão achando, é o que vocês estão demonstrando, é o que nós estamos demonstrando. E muitas das vezes nós temos que falar não e rejeitar. Outras vezes eu estava num lugar e eu senti uma alegria no meu coração, porque alguns amigos foram fazer piadinhas. E quando eles fizeram piadinhas, olharam para mim e pararam. Falou assim: gente, respeita aí. Eu nunca falei com eles que eu era crente e nunca falei que eu era pastor. Então, na minha e na sua vida, ser cheio do Espírito Santo envolve todos esses aspectos, inclusive no trabalho, na sociedade, na vida sentimental. Então, que nós possamos nos encher do testemunho e observar, né, essas medidas de ser cheio do Espírito Santo. Dentre elas, irmãos, vamos observar um sinal, é se nós damos graças a Deus em tudo. Uma das coisas que nos faz sentir cheio do Espírito Santo é quando nós damos graças a Deus a tudo. Já viu quando você está orando? Você fala assim: não, a chuva está vindo, eu tenho que chegar em casa antes da chuva vir. Aí vem um temporal e cai em você, molha você todo, molha os seus documentos todos. Aí você chega dentro de casa, toma um banho, troca de roupa, você fala assim: graças a Deus, Deus permitiu de eu chegar em casa. Isso é o quê? Isso é você viver dentro da vontade de Deus e que marca uma pessoa que tem fervor espiritual. E para encerrar, irmãos, quebrantamento de espírito e humildade. Isso nós estamos precisando dentro da nossa igreja. Nós estamos vendo, às vezes, tesoureiro mandando. Às vezes nós estamos vendo secretário mandando na igreja. Às vezes eu não estou falando da nossa igreja não, irmãos. Estou falando no sentido geral. Porque às vezes a gente fala nome é perigoso. O Dionísio me para lá fora. O senhor fala assim: eu vou cercar o pastor lá fora. A gente está falando no contexto geral. Geral, sujeição. Vou explicar a você o que é isso. Quando eu entrei no meu trabalho, entrou jovem junto comigo. Esses jovens estudaram, separaram para estudar e progredir profissionalmente. Eu escolhi vir para a igreja, irmãos, fazer a vontade de Deus. Todo dia à noite, em vez de eu estar à noite, eu estou fazendo as coisas de Deus na igreja. Eu escolhi isso, mas ele escolheu estudar, passou, foi promovido e muitos deles são meu chefe hoje. Sabe o que eu chego lá? Pego na mão dele e falo: parabéns, chefe. Mesmo sendo da minha idade, mesmo, né, entrando junto comigo, mas é uma questão de humildade. E isso nos traz um fervor espiritual para a nossa alma. Amém, igreja? Amém? Essa sujeição deve haver entre os irmãos, amém? 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. Tem como colocar aí para a gente orar, para a gente encerrar? A irmã desceu, o Neemias não vai cantar não, né? Glória a Deus. Nós vamos fazer a oração e encerrar ali. Hoje o Neemias não vai cantar não. Mas está na bênção.
nós só vamos ler isso para a gente encerrar aqui essa sugestão. Nós, professores, não somos perfeitos em nossos ensinamentos. Às vezes nós temos falhas, às vezes você pode ter o direito de questionar o que dizem, discordar. Mas se você tem o Espírito Santo de Deus, questioná-los com mansidão num tom fraterno, ao invés de ficar ofendido e sair zangado. Você chegará até o professor em um espírito dócil, espírito cortês, e dirá: talvez eu não tenha entendido muito bem o Senhor, ou não tenha captado o sentido. Como é maravilhoso o espírito de sujeição. É uns para com os outros no temor do Senhor. Amém, igreja? Glória a Deus. Permite aqui Pedro. Colocar o que eu li aqui na lição e marquei no tópico 2, no tópico 3, aliás, o testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão identificam um crente cheio do Espírito Santo. Amém. Pequena diferença, né? Glória a Deus. A síntese, o resumo daquilo que nós falamos. Amém? Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Está ali escrito ali: semelhantemente, vós jovens, sede sujeito aos anciões, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pode um mais novo ter mais sabedoria e experiência e conhecimento do que o mais velho? Pode sim ou não? Sim. Mas basicamente os jovens têm que ter ciência, que os mais velhos têm experiência, têm passagem também. É por isso que Deus tem sabedoria de falar uns com os outros. Por quê? Porque quem se auto-engrandecer, Deus abate, mas os humildes Deus exalta. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Nós temos muitas coisas aqui dentro dessa lição, mas por causa do tempo reduzido, nós não estamos podendo dar continuidade, mas eu creio que o próximo trimestre e os demais, à medida que os irmãos forem vacinando, os irmãos mais idosos, e os que estão na faixa etária de risco, nós vamos dar retorno à nossa escola dominical de forma integral. Amém? Obrigado, professor Richard, né, professor Scofield, os músicos, a irmã Camila aqui e o irmão Sérgio. Glória a Deus. E os demais irmãos, Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Nós vamos fazer essa oração. Os irmãos podem tomar café ali com distanciamento, e à noite nós teremos um grande culto de adoração a partir das 18 horas. O Gesiel, juntamente com a mocidade, vai estar dirigindo o culto. O cantor Rodrigo vai estar louvando a Deus, convidado, e o irmão Rafael vai estar ministrando a palavra de Deus. 2 jovens vão louvar e vão pregar, que os irmãos possam estar aqui alimentando a sua alma, o seu espírito, para que possa a cada dia estar vivendo um fervor espiritual na sua vida. Amém? Pai eterno e soberano Deus, nós te agradecemos mais uma vez, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Que o Senhor possa continuar abençoando a Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor abençoe, meu Deus, a vida do pastor Jorge, que está se recuperando. Mas, meu Pai, graças a Deus, já está, meu Pai, no ponto final, meu Pai, do tratamento. Que o Senhor possa restabelecer integralmente a sua saúde, meu Pai, assim como os demais irmãos que já estão conosco e os que ainda estão no período, meu Pai, de recuperação, de enfermidade. Que o Senhor possa continuar guardando e protegendo. Que o Senhor faça com que nós crescemos, meu Pai, espiritualmente, e que nós possamos sentir o fervor espiritual, testemunhar, meu Pai, com louvores, com pregação da palavra, com leitura, com vigilância, meu Pai, e assim, meu Pai, com jejum, e assim nós possamos adorar ao Senhor com alegria. Assim, meu Pai, eu peço que o Senhor leve cada um em paz, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor do Pai, a comunhão do Filho, do Espírito Santo, possam ser com todos, não só hoje, mas para todo e sempre.
Amém. Vão com Deus, tenham uma ótima semana.